Então, a semana passada nós falamos da nossa mensagem, dessa nossa fala, e eu destaquei bastante que uma mensagem, como é que era mesmo? Ela precisa ter um assunto principal. Um único assunto, ou como o Leandro acabou de falar aí, um assunto principal. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante que nós identifiquemos um texto, tá? Então todo texto ele vai ter um assunto ali que ele gira, tá? Todo argumento gira em torno daquele assunto que é o principal, tá? Aí cabe a cada um de nós encontrarmos isso aí. Esse é o trabalho, o maior trabalho existente quando você vai pregar é o trabalho da preparação. No slide que eu mostrei a semana passada, está lá, não é? o período da descoberta. Na homilética nós estudamos isso e está lá. O primeiro passo da montagem do sermão é a preparação, esse período da descoberta. E no período da descoberta é onde você vai ter a ideia principal da sua mensagem. É assim? Então tem uma ideia. Então quando nós pensamos no corpo, no esqueleto humano, qual que é o principal do esqueleto humano? Não é a coluna? Sim ou não? Coluna. Se não tem a coluna, né? Por isso que ela até acho que já leva o nome de coluna mesmo, né? Que aí tudo está ligado nela. Então, tanto é que num acidente aí, se feriu aí a coluna, vai ficar aí paraplégico, se não tetraplégico. Enfim, então existe em todo texto, você vai encontrar essa coluna vertebral do texto. E essa coluna vertebral do texto é o assunto principal dele. E desse assunto principal dele é a nossa ideia, tá? É a ideia que eu tenho para transmitir, é a principal mensagem, é o cerne da mensagem, tá? É o cerne da mensagem. E eu preciso encontrar no texto. Ocorre que determinados textos que nós pegamos, ele é muito sugestivo. E esse aqui é um deles, né? Esse Mateus capítulo 16, ele é bastante sugestivo. O verso 24 é sugestivo, tá? O verso 27 é sugestivo. O verso 28 é um caso à parte, tá? É um caso à parte, o verso de número 28 aqui. Tá bom? E nós devemos sempre nos lembrar que todo texto ele está envolvido em contexto, tá? Existe um contexto nele, quer dizer, ou em torno dele, né? E nós precisamos ter essa preocupação. Daí então nós falamos o seguinte: como que eu vou pegar um texto tão sugestivo desse e eu vou encontrar essa coluna vertebral dele, do texto, e qual que é a minha ideia principal que eu pretendo? Olha, quando você olhar para o texto e você ter um texto então sugestivo, o que você vai fazer com o texto? Aí você vai pegar e vai tudo bem? Aí você delimita o tema. Entre tantos assuntos que é possível falar, você então vai procurar encontrar
esse que vai ser o seu assunto principal, tá? E daí então, relembrando o nosso esqueletinho, tá? Não podemos esquecer do nosso esqueletinho. Vai ser onde nós teremos então as nossas divisões. E toda divisão aqui, ela precisa girar em torno do que? Desse tema, tá certo? Então toda essa divisão aqui, ela gira em torno desse tema. Então eu preciso ter essa preocupação na minha fala, porque senão eu vou começar a falar. Vamos olhar de volta aqui para o texto. Aí eu falo sobre o verso 24, sobre renunciar. De repente eu vou para outro lugar e falo de outro assunto e falo de outro. Agora, irmãos, o maior pecado ainda é você trazer para o texto algum assunto que não tem, irmão, no texto. Então, nesse nosso estudo aqui, nossa preocupação maior, ela é textual, tudo bem? Textual. Eu quero que vocês se apeguem mesmo com o texto e do texto vocês retirem. Como os irmãos fizeram aqui, usar paralelismo é válido, desde que esse paralelismo seja para reforçar uma ideia, um assunto que você tem no texto. Então você aqui, você delimitou o tema, então você tem um tema. Então, onde está o nosso assunto principal? Então o nosso assunto principal é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, que é o corpo do sermão. Então o corpo do sermão aqui é o tema, é o assunto principal, está dentro aqui, ó. E daí então, as partes dele, ele tem que estar totalmente ligado com o todo, tá certo? Então nós temos um todo e nós temos a parte. Porém, essa parte, ela precisa estar ligada com o todo. Então eu não posso, tá? Eu não posso pensar mais uma vez aqui no corpo humano. Então quando eu penso no braço, eu estou pensando numa parte do corpo. Quando eu falo de perna, eu estou falando de outra parte do corpo. Mas quando eu falo corpo, eu falo do todo. Então, braço, diferente da perna, porém, faz parte do corpo. Estas partes estão aí inseridas, então, embutidas aí no todo, que é o corpo. Então, a nossa fala precisa estar com esse direcionamento, com esse pensamento. Tá bom assim? Então vamos lá. Então delimitar o tempo. Então eu tenho que ter o meu assunto principal. Se eu achei o meu assunto principal, como que eu vou achar o assunto principal se eu não achar os assuntos, de repente, que estão contidos no texto? Não há possibilidade. Para eu achar os assuntos que estão contidos no texto, eu tenho que ter muita leitura, muito trabalho no texto. Aí eu acho, então, os assuntos que estão ali dentro e eu encontro o assunto principal. Achei o assunto principal, eu vou delimitar o meu tema. Sobre o que eu vou falar? Nesse caso aqui. Agora, eu vou ligar o meu projetor aqui. Tá lá? Vamos lá, vamos tentar trabalhar. Eu fiz algumas observações do texto. Como eu disse para os irmãos, o texto tem que ser lido muitas vezes. E eu tive a preocupação de fazer essas leituras junto com os irmãos. Toda vez que eu dou essa tarefa para vocês, eu faço também. Desse aqui, até mostrei para o Daniel teve aí
O que foi, Daniel? O dia que você veio aqui, dia aí, domingo? Foi domingo, né? Durante o dia aí. Durante o dia. Aí eu mostrei pro irmão que eu cortei uma fitinha, cada versículo desse aqui, uma fitinha. Aí eu fiz e andei com a fitinha, tentando decorar os 4 versículos. Estudei, Davi viu lá que eu estudei o texto, não é demagogia, tá? Eu estudei o texto, pesquisei, para a gente poder conversar aqui com vocês, tá bom? E daí então, qual que foi a minha sugestão para vocês? Então, o texto, a gente vai anotando. Então você vai lendo o texto, e daí então, aquela primeira parte que eu chamei de observação do texto. Depois que você leu várias vezes, aí você volta para o texto, agora eu vou anotar. Então você tem um caderno com você, e aí vem algumas expressões do texto, uma palavra, uma expressão dentro do texto que você lhe chamou a atenção. Anote. Sem trabalhar com ela, anote. Continuou lendo o texto, apareceu outra palavra. Às vezes até do português mesmo, né? Nossa, eu li esse texto na Bíblia e essa palavra do português eu não conheço. Anote. Então essa é a parte que você vai fazer dessa observação do texto. Depois, você tem outra forma de anotar, que de repente você passou pelo texto, depois você fez as observações, vai ler de novo. Aí tem algumas, agora que você vai querer usar a interpretação. Aí você vai fazer a interpretação daquele texto. Aí você vai anotar a parte desse primeiro anotação que você fez, a parte você interprete o verso 24. Como que eu posso interpretar o verso 24? Aí você escreva sem medo, é só o ser, ninguém vai ver o seu português, né? Escreva errado, mas depois aí você vai revisar isso. Aí depois você revisa, escreva, mesmo que a ideia venha. Às vezes eu já falei isso para vocês, às vezes eu lendo isso, às vezes eu me deito à noite, aí eu lembro o texto e vem alguma coisa do texto para mim. Irmãos, eu levanto e vou anotar. Eu anoto lá, a escrivaninha fica no quarto, então, e o meu caderno fica lá e eu já anoto, porque no dia seguinte eu vou olhar para isso dentro do texto, tá? Interpretação. Aplicação. O que você pode aplicar do texto? Outra anotação. Já faz outra anotação. Então você já pode fazer uma coluna de observação, uma coluna de interpretação, uma coluna de aplicação, né? Cada um vai ter a sua forma de trabalhar, cada um tem o seu mecanismo. Bom, e vai fazendo isso. Irmão, depois o texto vai pegar uma forma e você vai conseguir achar o assunto principal, principalmente aquela parte de resumo que eu falei para vocês. O verso 24 resuma de um jeito, o verso 25 faça outro resumo, 26, 27, 28. Aí depois pega de 2 em 2, resuma em uma frase. Os outros 2 resumem em uma frase. Aí essas 2 frases que sobraram, você puxa lá uma chave. Eu trabalho muito com isso também. Eu sou cheio de fazer essas coisinhas, tá? Uma chave. Aí, ó, eu tenho setinha, eu tenho chave. Que aí eu vou. O meu cérebro funciona assim. Aí os de vocês é um pouco diferente. Eu ia falar isso, só não pode falar que o meu cérebro funciona cheinho. Então você vai fazendo essas anotações e aí fica legal, irmão. Até levar para o público, de repente você não vai levar para o público esqueletinho, bonitinho, mas leva uns esqueminha desse, ó. Ué, tem 3 partes aqui. Eu puxei uma seta para cima, um para o meio e outro para baixo, ó. Tem 3 partes. E como eu sempre digo para vocês, fui eu que montei isso. Então, essa organização bagunçada aqui, eu sei como que funciona. O meu nem eu consigo entender. Eu não gostei de chegar ali, coisa, viu?
Então, irmão, sempre desse jeito, tá? Para você ir pegando o hábito de fazer, tá? Vai pegando o hábito de fazer. E daí então, olha lá pro texto. Vamos lá, vamos ver se a gente... Uma da parte que eu gostei, porque o irmão... Esse aí é o verso 21. Ah, eu puxei o contexto assim como o irmão fez, tá? Mas, cadê o meu controle? Aqui do lado. Ah, tá aqui. Beleza. Agora o Davi poderia passar. Coisa. Passo para o próximo slide. Deixa eu ver se eu perdi errado. Agora foi demais. Então eu gostei do que o irmão falou aqui sobre essa expressão então. Irmãos, esses conectivos no texto falam muito, falam demais com a gente. Mas irmão, não sei nem o que é conectivo. Aí complicou para pregar, né? Não é verdade? Aí complicou, Então, se nós queremos ser pregador, nós precisamos aprender isso, irmão. Nós precisamos aprender. Então, já sugiro para vocês nessa parte de gramática, porque isso aqui é texto. É um texto que você está na frente. Então, se você está lendo então e você não sabe o que é então complicou. Então complicou. Então eu tenho que saber o que é então. Tá? Então, esses conectivos que existem no texto, o que eles fazem? Eu apaguei aqui, vou ter que desenhar de novo. Olha só. Agora são mais feios. Ó, os tópicos. O que faz os conectivos? Eles vão fazer exatamente isso aqui, ó, essa transição. Essa transição. E essa transição vai acontecer na sua fala. Na sua fala. E por incrível que pareça, irmão, quem está te ouvindo, quando você menciona então, a pessoa não precisa ser uma expert do português para ela entender que você vai explicar uma coisa que aconteceu anteriormente. Ela precisa. O seu público não precisa nem saber um conectivo, disso, daquilo, não precisa. Quem precisa saber somos nós. Nós precisamos saber. O público não. Agora, todas as pessoas, naturalmente, mesmo que ela não conheça a técnica, para eu dirigir carro, eu preciso conhecer mecânica? Não preciso. Preciso conhecer mecânica. Eu tenho que conhecer que marcha para frente, a primeira para frente, a segunda para trás. Eu tenho que saber essas coisas. Mas o funcionamento da mecânica, por que eu ponho primeiro, o carro sai para frente? E quando eu aperto assim, põe a marcha ré, fala e ele vai para trás. Eu não preciso aprender esse funcionamento desse negócio. Eu sei que se eu chegar para apertar e a minha ré assim funciona, eu puxo para trás e ele vai para trás. Agora, explicar isso aí, eu não preciso explicação disso. Quem precisa saber disso são os irmãos que trabalham com mecânica, né? Eu só preciso que o carro funcione. Quem está nos ouvindo, ele vai pegar a mensagem. Ele vai pegar. Então, quando você fala assim, então, por isso que eu vou conversar com vocês bastante quando eu chegar na conclusão. Às vezes, estou concluindo, tá? O Leandro falou que vai concluir, mas concluiu? Não, puxou uma coisinha ali. Então, quando eu falo assim, irmão, eu vou concluir, pronto. Todo mundo está esperando que vá concluir. Aí nessa hora sua mensagem acabou. Tudo que você falar depois é que aqui é treino, não é o caso aqui. Mas no culto tá? Se você falar que vai concluir, então você ficar. É igual meu carro, né? Tá com o bico sujo lá, fica. Não sabe se vai, se para. Não ideia que é frase de transição, é isso? Frase? A gente pode ser uma frase de transição.
Pode ser uma frase de transição, e essa frase de transição tem que iniciar-se com uma palavra de transição. Entendeu? Então, eu gostei muito que o irmão a primeira coisa que ele fez é destacar o então. Então, disse Jesus aos seus discípulos: olha, esse então, ele realmente puxa algo que está antes. Né? Que está antes. Então, isso é importante. Então, disse Jesus: olha, então foi dito alguma coisa, ocorreu algo anteriormente que fez com que Jesus dissesse aquilo ali. Então, quando eu me deparo com esse então, eu tenho que parar nele, eu não posso prosseguir. Tá? Lógico, depois que eu já li várias vezes, né? Então, já li, já sei a frase que está depois do então aí, mas eu preciso obrigatoriamente fazer referência ao que foi dito antes. Porque o que foi dito antes vai me esclarecer o que Jesus está dizendo agora. Lógico, Jesus, nós estamos falando de Jesus porque o texto é bíblico, né? Mas qualquer texto vai funcionar assim. O que o escritor disse antes? Né? O que o escritor disse antes? Então vamos lá? Então disse Jesus aos seus discípulos: ora, então, mas por que ele disse então? Aí vamos voltar. Volta aí, Davi, para mim, acertinha aí o slide. Volta na caneta aqui. Hã? Na caneta mesmo. A caneta funcionando. Não quer me ajudar esse ainda do céu. Faz aqui. Olha lá. Olha o desde então lá de novo. Só que aqui você não precisa voltar. Porque o que você quer é o verso 24. Tá certo? Então eu vou entender a partir do verso 24. Porque senão a gente vai ficar voltando, sim ou não? Você vai parar lá em Gênesis. Aí não tem jeito. Se você pegar esse texto aí, teria que voltar também. Exatamente. Então, ó o então. Então, se eu peguei o verso 24, tá? E eu achei um então conectivo ali no verso 24, eu vou voltar para entender o 24. Agora eu não posso ficar voltando. Ah, não, agora eu quero entender esse. Ah, não, agora eu quero entender aquele. Vamos parar em Gênesis. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Aí, ó, delimitar o tempo. Eu não quero que está antes disso aqui. Eu não quero. Eu preciso lutar para não ir para aquilo que está atrás disso aqui. Ou está antes disso. Eu tenho que lutar para não ir, porque senão, irmão, ó, vai embora. Aí você não vai voltar mais do tema o assunto que você sugeriu, sobre o qual você ia falar. Vai embora. E Bíblia, você sabe que é uma maravilha, né? O texto bíblico é extraordinário. Você lembra de um versículo, você lembra de outro, daqui a pouco um acontecimento ocorreu comigo de manhã, e quando vê, é por isso que nós temos que ter um assunto pré-definido e claro, irmão. E claro, isso ocorre muito com quem escreve, quem gosta de escrever é a mesma coisa, irmão. A gente vai escrevendo. Não, você tem que prestar atenção. Peraí, não posso. Ah, não, eu tenho que escrever uma folha e sair escrevendo uma folha. Não é só escrever uma folha inteira. Peraí, sobre o que eu vou escrever, sobre o que eu vou tratar. Então eu tenho que prestar atenção nisso. Bem, verso 24. Então vamos voltar aqui. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Vou parar aqui. Só nesses 2 versículos. Para a gente fazer as anotações. Qual que era a principal missão de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Sim, mas assim fica vago. Qual que é a vontade do Pai? E a cruz? E a cruz.
Fazer o que na cruz? Sim, mas ao ser crucificado? Não. Morrer. Às vezes o irmão pode falar assim, mas lógico, se for crucificado, não, mas tem que mencionar. Entendeu? Então, a principal missão de Jesus é o quê? A principal missão de Jesus sim ou não? Só dele. Mas isso aconteceria em qualquer lugar? Onde seria? Jerusalém. Jerusalém. Então Jesus teria que obrigatoriamente ir para Jerusalém. Tomar um café lá com os sacerdotes, escribas e fariseus. Olha o texto. Vamos olhar para o texto e vamos apontar essas três coisas que aconteceram com ele lá em Jerusalém. Vamos por aqui? Qual que é a primeira? Padecer. Padecer. Vou colocar como sofrimento. Sofrimento aqui. Então ele ia padecer nas mãos dos sacerdotes, escribas, sacerdotes e dos escribas. Olha lá, principais. Tem os anciãos lá também, ó. Anciãos, principais sacerdotes e dos escribas. Ou seja, Jesus ia sofrer nas mãos dos religiosos, na mão do povo e dos religiosos. Então aquela frase que eu falei que você poderia resumir isso, resuma assim, com as suas palavras. Aí, ó. Jesus vai para Jerusalém e lá em Jerusalém ele vai sofrer na mão dos religiosos e do povo e dos religiosos. Pode tirar sofrimento por ser julgado? Não, porque vai ficar longo. O objetivo nosso é enxugar. Porque sofrimento aqui é um julgamento. É isso que vai acontecer. Então, sofrimento. Vai sofrer na mão dos que é o padecer. É a mesma coisa que o padecer. Qual que é o próximo? O que mais vai acontecer com ele lá? Então o seu sofrimento vai ser tanto que vai chegar à morte. Por último, isso vai acontecer com ele lá. E essa é a sua missão. Essa é a sua missão. A missão de Jesus é essa. O seu ministério vai terminar lá. E daí você pode mencionar muitas referências aí de outros textos, até de profetas, para você reforçar esse argumento seu. Isaías, muitas passagens aí que são proféticas. Lembra que Jesus falou lá no capítulo 24 de Lucas, lá no caminho de Emaús? Vocês não leram o que haveria de acontecer? Que o filho do homem iria para Jerusalém sofrer, não sei o quê. Não está escrito, não está isso nas escrituras. Então, existem profecias a respeito. Então, isso aqui é profético. Então, não teria como Jesus escapar disso aqui. Em outras palavras, essa missão que Jesus tem,
E outras frases nós podemos usar aqui, que seria sinônimo dessa expressão. Jesus, a missão de Jesus é isso aqui, para a missão. É alguma expressão bíblica que a gente pode substituir por missão? Vamos ver se alguém acerta o que está no meu pensamento aqui. Lógico que não é só, pode existir outras. Propósito, mas eu quero bíblico. Existe uma expressão bíblica, embora também propósito exista, né? Então, o propósito de Jesus, a missão de Jesus, missão que Jesus teria que cumprir, isso aqui. Qual outra expressão também, além de propósito? Vontade do Pai. Hã? Vontade do Pai. Tudo bem, vontade do Pai. Qual outra expressão? É a missão de Jesus, é a vontade do Pai que ele está obedecendo. Hã? Outra expressão bíblica que a gente pode colocar aqui. Fala, Marcelo. Tem outra? Não vou arriscar, não. Eu posso arriscar? Ué, para arriscar. Perdoar os pecados? Não, mas aí já é o cumprimento, né? Eu quero uma expressão que seja sinônimo da missão, da vontade do Pai que ele tinha que cumprir. Não já lá, é antes, né? É mostrar o caminho. Qual outra expressão que eu poderia usar? Chamado, se encaixa bem nisso. Hã? Chamado, vocação dele, né? O que mais? Tem medo de falar. É esse o problema. Parece que criança que tem medo de cair. Se tiver medo de cair, não aprende a andar. O que eu escrevi aí? Isso aqui é exegese. Agora precisa da parte da exegese, entendeu? Para você, agora tem isso aqui. Quem falou? É P total. Quem leu? Você também, Marcelo? O cálice que ele ia beber. É uma expressão bíblica ou não era? Lembra dos dois filhos de Zebedeu? Um à direita. Aí Jesus disse: se vocês puderem beber o cálice que eu tenho a beber. Não, eles podem. Não, talvez até beber o cálice, vocês até possam beber, mas colocar à direita ou à esquerda, isso pertence a quem? Ao Pai, não pertence a mim. Então, Jesus tinha um cálice para beber. Lembra lá do Getsemane também? Ele próprio orou? Pai, afasta de mim. É isso aqui, ó. É figurado, mas o hoje falou. É figurado o sentido, mas o hoje falou que cálice é esse na pregação. É isso aqui. Qual é o cálice? Pegou a figura do cálice, mas é todo esse sofrimento de Jesus aqui. Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia, não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Então, a vontade do Pai era essa aqui. Então, isso aqui é o propósito de Deus. Irmão, olha aqui. Ó. Até e morte. Morte de cruz. Não era qualquer morte. Cruz. Entendeu? Bem, o que Pedro vai fazer? Filho de Deus, paixão
essa parte aqui tem que ser anotada, viu? Eu acho mais forte, tem compaixão de ti. Essa que tem que ser anotada. Como é que pedir para. Você falou que é Cristo, para Cristo tem compaixão de si mesmo. Ó, vou anotar isso aqui. Ó, vou anotar lá. O que eu costumo fazer também? Eu costumo imprimir. Então, do jeito que está aqui, eu imprimo. Aí tem a outra parte do versículo, então eu imprimo tudo isso aí. Então dá uma folha de sulfite. Então o que eu vou fazendo? Eu vou, essa parte do Tem Compaixão de Ti aqui, ó, eu já pego a minha impressão e já põe em vermelho aqui, ó. Aqui tem aqui, ó. Entendeu? Eu já ponho em vermelho ali, Tem Compaixão de Ti. Então nós vamos anotar aqui no nosso quadro. Tem compaixão de ti. Então, na minha impressão, eu faria isso. Vamos procurar expressões diferentes para essa que Pedro disse, baseado no texto todo que vocês leram. O que significa ter compaixão de ti? Dentro de todo esse contexto que nós estamos lendo. Do verso 24 até... Também o verso 21, né? Desde o verso 21 até o 28. Tem a pena aqui, o que mais? Tem dó. Hã? Tem dó de ti. Tem dó, o que mais? Misericórdia. Então, mas eu quero que vocês não substituam só isso aqui, ó. Compaixão. Eu quero que vocês substituam a expressão. Encontra aí expressões diferentes aí, tá? Para essa tem compaixão de ti. Baseado no texto mesmo tem. Compadeça tinha? Não. É que o irmão se compadeça de ti. Você substitui só compaixão. Eu quero a expressão. Amor na cruz? Não resume bem isso aqui. Não, olha para o texto. Olha no texto que vocês têm que ler. Por isso que eu estou querendo instigá-los a fazer leitura de texto. Então, peguem isso. Se ainda não pegaram, peguem isso a partir dessa aula e olhem para os textos e peguem essas expressões chaves, como vocês encontraram aí, e substitua por outras expressões dentro do próprio texto. E depois, com frase sua. Não precisa ser dentro do texto do jeito que... Não, frase sua. Você leu dentro do texto, você entendeu. Ter compaixão de ti, olha, é o mesmo sentido que. Aí você coloca a sua frase ali. Não acontecerá nada contigo? Mas ainda não, sabe, falta alguma coisa aqui relacionada ao texto. Bem, o que ia acontecer com Jesus lá? Padecer de angústia. O que Pedro quer que Jesus? O que Pedro está querendo fazer com Jesus? Não desce lá não, fica aqui mesmo. Querer blindar ele. Tirar o foco dele. Tirar o foco dele, blindar ele, mas eu quero expressões. Vou começar com uma aqui, quem sabe ajude vocês. Poupar. Escrevi melhorzinho agora?
que eu coloquei aqui? Poupe a sua vida. É a mesma coisa que Pedro disse, só que está nas minhas palavras. Poderia ser, Ele está dentro do contexto aí. poderia ser Jesus dizendo assim: eu vou tomar esse cálice. Pedro diz: não beba esse cálice. Não beba. Pedro não quer que Jesus. E esse cálice é o quê? O que é o significado do cálice? Sofrimento, morte. Vamos procurar sempre pôr na ordem, né? Não falar morte e sofrimento. Não tem jeito de sofrer depois que morreu. Pegue sempre essa ideia, entendeu? Vamos acompanhar sempre essa ideia. Então, quem que falou? Quem que falou? Morte. Não, usou o termo aí, morte e sofrimento. Foi um dos dois irmãos aqui. Eu não consegui captar quem é. Ao invés de falar morte e sofrimento, porque depois que morreu não tem como sofrer mais, né? Concorda comigo? Então inverte a expressão sofrimento, morte. Poderia pôr assim, né, Nilson? Cuide de si mesmo. Cuide-se de si mesmo. Está na carne ali, eu não morro em vão. Não morro em vão. Cuide-se de si mesmo. Poupe a sua vida. Tudo bem? Então, esse ter compaixão de ti, você escreve isso e começa a puxar, igual eu falei aqui, ó. Tem compaixão de ti mesmo, puxa essas setinhas aqui, ó. Tenta achar 3 expressões relacionadas com o texto que seja sinônimo, tá? Então não é sinônimo da palavra sozinha, mas de toda a expressão. Então nós chamamos aqui, ó, poupe a sua vida, ó. Não tem nenhuma dessas palavrinhas que tem no discípulo, porém é a mesma coisa dentro do contexto. Poupe a sua vida, cuide-se de si mesmo. Nilson, até essas duas expressões, poupe a sua vida e cuide de si mesmo, quando a gente vai ler o versículo 24 em diante, vai fazer mais sentido. Peraí, mas aí você já tá. Olha, já começou a esclarecer. Já foi lá no verso 24. É não, isso. porque daí as pessoas que estão ouvindo, talvez eu tenha compaixão, elas não consigam entender mais rápido. E quando a gente troca a expressão. Você troca a expressão aqui, fica melhor para você entender o verso 24 lá, a partir do verso 24. E vai ficar bem melhor para quem você está transmitindo a mensagem, para ela entender o verso 24. Não que os irmãos que falam aqui não se deixem entender. Não. Quando nós fazemos aqui, nós estamos nos aprofundando um pouquinho mais. Isso é um aprofundamento um pouco mais do texto. Olha quanta coisa nós podemos arrancar do texto. Isso é exegese. O termo exegese quer dizer tirar fora, não é? Tirar do texto. É isso que nós estamos fazendo. Ter compaixão de ti mesmo, poupe a sua vida, cuide-se de si mesmo. Não sofra em excesso. Não sofra em excesso. Para que sofrer? Posso virar assim? Ter paixão significa sofrer em excesso. Para que sofrer? Aí. Bom, deixa eu avançar para quê? Senão a gente não vai conseguir ir mais. Olha lá. Então, Jesus começou a mostrar para os seus discípulos que convinha ir para Jerusalém. Jesus já deixou isso claro para todos. E ir para Jerusalém para quê? Para isso aqui, que está lá no texto. Então Pedro toma ele de lado aí, à parte. Tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Não fala que tem modo nenhum. Ele
Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus. Não vou fazer isso agora, porque não vai dar tempo. Mas você pode trabalhar um pouquinho mais com o texto, aí você faça. Marca essas duas expressões aqui, ó. Não compreende as coisas que são de Deus. Como eu gosto de trabalhar com esses conectivos aí, ó. Olha aqui, ó, Marcos, ó. Só aqui já daria uma pregação. Não compreendes as coisas que são de Deus. Mas ali é uma conjunçãozinha adversativa, tem a ideia de contrário, né? Ideia contrária. Então, tudo que está sendo posto aqui é contrário à que foi dita antes. Bom? Então, não compreende as coisas que são De Deus. mas só as que são dos. Ó, só aqui você já tem as duas naturezas humanas: a natureza carnal e a espiritual, e se opõe, conforme disse Paulo, não é? Ela se opõe. Está lá o verso, está lá o mais, bem colocadinho lá, bonitinho, chamando a atenção nossa Senhora. O mais. E são duas coisas que são opostas à outra. Aqueles que compreendem as coisas que são de Deus, aqueles que só compreendem as coisas que são da terra. E daí então, olha só, qual que não chegamos à conclusão que isso aqui é o propósito de Deus? Como que Pedro apresenta essa ideia aqui? Sendo que essa ideia aqui é contrária a essa. Jesus está falando que ele tem que fazer isso dentro. Essa é para isso que ele veio. Ele tinha que passar por isso, né? Ele veio para isso. Ele veio para esse momento. Para esse momento eu vim. Como que Pedro apresenta outra ideia? A ideia é contrária a essa. Se esse aqui é o propósito de Deus, então esse aqui é o contrário. Então quem está com essa ideia aqui está contra Deus. É por isso que Jesus vai dizer: para trás de mim, Satanás. Aquela hora estava de acordo com Deus, com o propósito de Deus, quando ele disse, né, confessou que Jesus era o Cristo. E agora ele já está com uma ideia contrária. Não vamos entrar nessa questão aí, porque aí já dá outra discussão. Não é o propósito. Tá aí, ó. Então, marca essas duas expressões, depois trabalhe com ela. Bem, isso aqui é o contexto dos versos 24 em diante. Passe para mim, por favor. Já sei, tem um marcador aqui. Luzinha vermelha. Diante disso aqui, diante das duas situações colocadas, vontade de Deus, vontade dos propósito de Deus, propósito dos homens, vida com Deus, sem Deus, uma vida espiritual e uma vida carnal. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, primeira coisa que tem que fazer, o renuncie-se ali, irmão, não está por acaso. Se não existir aquela primeira coisinha ali, não vai ter o resto. Pode esquecer. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, bem, ir após Jesus significa o quê? Seguir Jesus, ir após Ele, significa o quê? Irmãos, vamos ver.
tomar a sua cruz? Não, é só isso não. Não, nós só estamos na primeira parte aqui, não vamos avançar. O que significa seguir Jesus? Padecer. Seguir Jesus é sofrer. Morte para carne. Seguir Jesus é ir até então, se alguém quiser vir após mim, já tem que parar aí e pensar o que é ir seguir Jesus. Para onde que Jesus vai me levar? Uma expressão aí que a gente costuma usar, fala assim: galinha acompanhar pato vai morrer afogado. Tem condição de galinha acompanhar pato? É a minha linguagem popular aqui para a gente entender. Por isso que o Senhor fala quando Paulo estava orando, Saulo ali estava orando, o Senhor falou que ele devia padecer pelo seu nome, o nome do Senhor, né? É o ministério. Aí. Padecer. Então, irmãos, quando nós analisamos o verso 24, nós já temos que ir lá. Se alguém quiser vir após mim, por que Jesus está falando isso? É a introdução dele, por causa do contexto lá de cima. Olha para onde eu vou. Olha o que vai acontecer comigo. Vai? Vai? Quem é que vai? Hã? Jesus sabe que você quer que venha. Vai ter recompensa, terceira. Espera aí. Vai morrer. Primeiro aqui. Quem quiser vir após mim, então já vê isso aqui. Considere isso aqui. Quer? Então pera aí. Você já viu tudo isso aqui? Topou? Tem muitos outros paralelismos aí que vocês podem usar, tá? Tem outras falas de Jesus com aqueles que será, Senhor, eu seguirei para onde fores. É outra forma de falar isso aqui. Raposa tem ouvido. O jovem rico também. Passarinho tem? Ninho. Mas e o filho do homem? Quer vir após mim? O que tem o filho? Jovem rico. O que tem? Se deixasse para ele seguir o Senhor. Os mortos, os mortos. Aquele outro também. Aí, ó, quantos paralelismos você tem? Você não pode usar todos. Você tem que usar o que mais encaixar ali, usar um ou dois, máximo 3, dependendo do tempo que você tiver. Mas é a renúncia de alguma coisa. Calma aí. É isso, vocês estão pulando para frente. Eu estou segurando vocês por essa razão. Eu tenho que, no meu sermão, aqui, ó, toque por toque. Eu não posso me apressar. Eu não posso ser fominha e pegar. Não. Todo sermão tem que elaborar assim. Ó, eu vou até usar esse aqui que eu fiz, ó. Isso aí seria o top. Hã? Isso aí seria o top, né? Seria o começo do sermão. Primeiro. Isso aqui seria introdução. Tudo que nós fizemos aqui seria uma introdução. Como o irmão fez aqui, apresentou isso aqui, então, o então fez com que ele voltasse. Isso seria uma introdução. Não, mas vai demorar tudo isso. Você vai trabalhar como nós trabalhamos aqui e vai enxugar tudo isso que nós dissemos em 5 minutos para fazer a introdução. O irmão fez aqui. O irmão fez. Então, puxou lá e explicou tudo isso que eu já enfeitei tanto aqui. O irmão falou em 3 minutos. Então, olha, eu uso tanto, então, né? O Né também. Mas eu vou utilizar esses 3 aqui para dar um exemplo do que eu quero falar. Quando eu divido o meu sermão em três tópicos, irmão, eu sempre tenho que começar de uma ordem que seja crescente. A propósito, eu gostaria que os irmãos dessem uma olhadinha lá
no YouTube, eu estou com umas aulas disso, não sei se vocês já viram, tem lá. O blog eu estou colocando bastante artigo lá, vai te ajudar bastante. Agora eu também estou fazendo podcast, tá? Tem uns podcasts lá, Spotify, Anchor, vocês podem, o negócio tá ficando sofisticado. Eu mostrei pro Davi, fui olhar lá na estatística do podcast, estão ouvindo o podcast lá nos Estados Unidos, lá em Washington, pra vocês terem uma ideia. Então tem um material lá, tá bom? Para vocês, o podcast é áudio, e o YouTube tem o vídeo, e lá no blog tem os textos. Estou trabalhando aí nessa quarentena aí para melhorar essas partes aí para nós, tá bom? E lá no blog, então, eu tenho a ideia daquele João 10:10, lembra? O ladrão não vence não? Primeiro que é? Qual que ele faz primeiro? Segundo? E depois? Eu não posso falar que o ladrão veio para destruir, matar e roubar. Eu não posso fazer isso. Porque depois que destruiu, vai matar quem? O quê? Então, todo texto, ele tem o seu início, o seu ponto um pouquinho mais forte e, por fim, aquele clímax, que é a parte mais interessante do que aquela que você começou. Por que tem que ser assim? Porque quem está lendo tem que fazer assim, ó. Nossa, mas isso aqui está interessante. E vai para um outro parágrafo. Olha, completou o primeiro e ficou melhor ainda. Quero ver o terceiro agora. Toda a pregação tem que ser. Por isso que eu falo para os irmãos, não chega na pregação, já começa. E Deus, e Jesus chegou na cruz, chegou cansado e morreu. E você quase morreu junto. E não ressuscita Jesus, porque não tem mais força para ressuscitar, né? Bom, toda a pregação começa. Então vamos aproveitar isso aqui também. Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro. Comece assim. Não traga a parte mais interessante do primeiro tópico. Ok, sofrimento. Depois de sofrimento, morte. Poderia ser morte e depois sofrimento, como já disse para os irmãos. Tem que ser primeiro só, para depois morte. Tá certo? Tem que ir assim, ó. Então, a sua fala é a mesma coisa. Bom, onde que nós estamos? Se alguém quer vir após mim, olha quanta coisa que eu teria falado disso aqui. Aí sim, pensou? Então já vai me arremeter, me arremessar, me levar para outra passagem bíblica. Lembra daquele que Jesus até corrigiu e contou até uma passagem? Ele trouxe uma situação de alguém que vai construir uma casa, que tem que parar e fazer cálculo para ver se tem. Porque senão começa a construir, chega no meio, acaba o dinheiro, aí alguém vai passar. Não, vê bem. Esse texto aí até fala do custo. Os irmãos já falaram. O custo que é seguir Jesus. Você tem que avaliar bem. Se quiser vir após mim, pensa bem. Aí vem. Então, renunciar. Renuncie. Tome sobre si a sua cruz. E aí então, o siga está por último. O seguir Jesus está por último. Não é sair seguindo Jesus e depois renunciando, tomando. Não. É muito forte renunciar. Aí tem vários velhos, família, tempo, trabalho, tudo. Está vendo? Vida. Então só aqui, aí é onde vai voltar no que o Juan falou. Nós vamos achar muito assunto aqui no 24, 28, né?
Então aqui já nós poderíamos colocar, se alguém quer vir após mim, esse seria a introdução. Linkado com o anterior ao então aí, tá? Renunciar, tomar a cruz, então por quê? Aí nós vamos concluir desse jeito, irmão. Porque seguir Jesus implica o quê? Mas antes tem Hã? antes tem a cruz, não é fácil. Então, Depois você vai caminhar. Tentar caminhar. vai tentar. E depois que você conseguir caminhar, aí é que vai apertar. Aí é que vai ficar estreito. Então, se alguém quiser seguir após mim, primeira coisa, renuncie-se a si mesmo. Não vai dar tempo de nós comentarmos isso. Absolutamente. Porque esse renunciar aqui, irmão, esse renunciar aqui, tá ligado aqui, ó. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que convinha ir para Jerusalém. E quando ele com o propósito de ir a Jerusalém, inclusive domingo eu vou pregar um texto que eu vou iniciar ali, vou achar um versículo para vocês, e eu vou pregar sobre um versículo que diz que a partir daquele momento Jesus colocou um firme propósito no coração de ir para Jerusalém. E a partir daí começam os textos a desenrolar. E cada passagem tem uma frasezinha, e caminhando para Jerusalém. Depois passa outra, você vai ver, tem outra frasezinha. E indo para Jerusalém. Aí vai acontecendo até o capítulo 22, se não me falha a memória aí, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vou falar sobre isso. Caminhando para Jerusalém. Vem caminhar para Jerusalém, você está caminhando para isso aqui, ó. É como um animal indo para o matador. Pense nisso. Então, quem renuncia a si mesmo, renunciou a si mesmo, é despojar-se da sua vida. Afinal de contas, nós tínhamos? Não tivemos. Aí só vou deixar 2 versículos para vocês. O primeiro deles, Gálatas, capítulo 2, verso 20, se eu não me engano. Me ajude aí. Isso, não vivo mais. Acabou. Então, quando você chegar, primeiro você decidiu: não, eu vou seguir Jesus. Vai, começa aqui, renuncia. Renunciou? Bem, essa é a primeira parte do versículo. Não vivo mais? Acabou a nossa vida. Que vida? Vida terrena. Acabou sonhos. Acabaram os sonhos. Tem um versículo que o irmão citou ali, um pouquinho antes aí, acabou família. Porque aquele que amar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, não é digno? Pensa nisso. Renúncia. Não vai doer mais o seu corpo, porque você não tem mais corpo, não é seu mais. Então, viver. Viver é Cristo. O segundo versículo é esse. Paulo diz: para mim o viver é Cristo, ou morrer A morte. é lucro, é ganho, dependendo da versão que você tiver. Por isso que Paulo executou a missão perfeita. Porque ele estava desse jeito. Mas não cai naquele versículo, Marcelo, você gosta, 2 Coríntios 5,17 também? Vai cair tudo aí. Também acredito que isso que Jesus está falando foi o que aconteceu com ele primeiro. Ele renunciando a si mesmo, como diz lá em Filipenses. Ele renunciou e tomou a cruz. Então quem segue ele vai fazer a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa. Então, está seguindo Jesus? Tem muita gente seguindo Jesus, pensando no carro, pensando em casa. Esquece disso.
Juliano citou, né? Denunciar, dado Filipenses 2:8, né? Foi o Juliano que mencionou, né? Denunciou. Ele deixou o maior exemplo. Se ele está pedindo para fazer, ele deixa o maior exemplo. Não teve por usurpação, ser igual a Deus, se humilhou até morte, e morte de cruz. Então, renunciar, irmão. Pensemos na nossa vida. Temos? Não temos profissão, viu? Não temos mais profissão, não temos mais família, não temos mais, não tem mais eu. Não tem mais. Aí. Aqui. Projetos. Aqui. Aí vem. Tome sobre si a sua. O que é o significado dessa cruz? É um termo, acho que Lucas que usa. Paralelo disso aí, né? Paralelismo disso aí. Tome cada um tome a cada dia a sua cruz. Não é só uma cruz que está levando. Então, cada dia você tem que pegar ela e cada dia uma. Tome sobre si a sua cruz. Aí depois a gente comenta mais sobre isso aí. Então. Não, Denilson, só o 24. Né? Se a gente fosse só esse 24, já dá uma pregação. Já dá isso aqui, ó. É esse aqui. Já é os 3 tópicos ali. Eu escolheria isso aqui como um assunto principal e eu falaria desses 3 pontos aí. Eu tentei separar, Denilson, esses versículos em chave, sabe? Isso. 24, 25. Mas eu notei que todos os versículos depois desses 24 se referem a ele. Eles estão inseridos. Vamos lá. Olha lá. Então, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e aí então siga-me. Porque aí você já está consciente. Lembrando de Paulo, quando ali na região de Listra, ele foi apedrejado daquela forma e tido como morto e foi jogado na fronteira da cidade, porque já estava morto. Aí ele se levanta no outro dia, recobrou as forças e adentra da cidade e depois faz o caminho contrário, né? Daquele que ele veio, ele volta pelo mesmo caminho, reanimando os ânimos dos discípulos, dizendo que importa entrar no reino de Deus com muitos sofrimentos, pois por muitos sofrimentos importa entrar no reino de Deus, não é sério. Então, irmão, Paulo, quando ele assumiu a missão, e aí foi o que o Ed disse, que Jesus, o próprio Senhor disse para Ananias, mandou entregar, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por meu nome. Então Paulo chegou, fez assim, ó, trancou tudo, renunciou, jogou tudo lá. Por isso que ele disse, eu considero tudo como lixo, trapo de imundícia, para ganhar o reino de Deus. Partiu. O meu foco agora é aqui, ó. Irmão, quem chega nesse ponto pode chicotear, sente, pode perseguir, sente, vai para a fogueira, vai para a fornalha, caverna lá do Toca do Leão, como é que é? Cova do Leão. O viver é Cristo. Ah, estou enfermo agora. Acabou a minha vida. Agora acabou a sua vida? Pensei que tivesse acabado lá atrás, quando você resolveu seguir. Muito, hein? Que isso, irmão? Agora a minha vida acabou. Não, já era para ter acabado lá atrás. Então você vai sofrer. Irmão, se nós não pararmos ali naquele renunciar, nós vamos ter um ministério sofrível. Olha que palavra. Sofrível. Agora, se você entendeu bem o que Jesus disse, não, o pastor está perseguindo. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Ah, o ministério.
Ah, pelo amor de Deus. Ai, meu pai. O irmão me cumprimentou. Misericórdia. Aí, tá bom, vamos. Depois a gente conversa mais sobre essas coisas. Aí vem a explicação. Por isso que o irmão fala que está tudo interligado. Olha o verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, eu sei que sabe, ó. A proposta está aí, ó. Você quer salvar a sua vida? O que vai acontecer com ela? Você vai perder. Agora, quem quiser perder a sua vida por amor, o que vai acontecer? Vai achar. Por isso que aí vem o contexto aqui, ó. Aí isso é tudo contexto, ó. Esse versículo 26, 27, tudo contexto. Vai querer ganhar o que aqui? Com coisa que tudo que você ganhar aqui, você vai fazer o que com ele? Vai dar em troca da sua alma naquele dia? Aí vai fechar, como o irmão fechou também a ideia. Não quis comentar o 28, né? Fechou bem aqui. O Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas. Quais são essas obras? Aqui, ó. Vai receber segundo as suas obras. Não, aqui. Vai receber segundo as suas obras. Qual que foi a sua obra? Igual que Pedro agiu? Então vai ter a sua recompensa. Ah, não. Você seguiu Jesus. Você vai ter a sua recompensa. Tá? Então tá aí. Aí daí vocês vão falar assim, o irmão falou tanto de sofrimento e morte, sofrimento e morte, sofrimento e morte, ele não falou. E quando os irmãos quiserem falar, eu parei. Por quê? É aqui que nós vamos fechar. É aqui que nós vamos fechar. Aqui nós perdemos a nossa vida. E aqui? Aqui nós vamos achar. Não, precisa desenvolver um pouco isso aí. Não é conclusão, não. Então, aqui eu estou seguindo Jesus. Agora, seguir Jesus implica o quê? Implica o quê? Aí depois eu vou concluir destacando as 3 partes de novo. Aí sim, conclusão, Marcelo. Então, seguir Jesus implica em quê? Primeiro, se necessário for, até. Por que eu falo se necessário for? Pode acontecer, né? Porque pode ser que não é o versículo, mas vou utilizar. Pode ser que alguns não. Então não chega até aqui. Já vão passar direto para isso. Vai ter alguém aqui. Então, quando eu estou usando essa expressão, tem alguns aqui que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho de Deus na sua glória. Agora, quando eu falo que alguns que aqui estão, eu estou usando essa expressão que são nós aqui, nós literalmente aqui. Não, estou falando de alguns que estão na terra. Estão vivos, mas pode ser que não seja essa geração, pode ser que seja outra, mas que vai ter gente aqui que não vão experimentar a morte e que vão ver, isso vai ter. Não é a explicação do verso 28 não. Em outra oportunidade eu falo do verso 28, senão nós vamos ficar aqui, tá bom? Então implica seguir Jesus, primeiro. Segundo, mas também tem. Agora, para que eu vou ficar olhando só nesses dois aqui e agir como Pedro? Irmão, quem agir como Pedro vai ficar aqui, ó, e vai perder. Aí pode-se dizer que cai naquele versículo de Mateus 7:21? 7:21 de Mateus? Que diz?
Nem todos que dizem Senhor, Senhor, verdadeiramente. Mas aí já fica um pouquinho, aí nós já vamos. Aí nós vamos esticar a perna desse corpo. Entendeu? Então, irmãos, fiquem com isso. Estudem mais. Vejam o que mais vocês podem. O texto oferece mais. É coisa para se pensar profundamente. É demais, né? Esse texto aí, ele é extraordinário. Profundo demais. Tá? Profundo demais. Não, 6 vezes não aprende. Hã? Mais uns 6 vezes não aprende. A gente acha que, né? Uns 6 vezes não aprende. É só ovo, né, mano? E o que eu vou pregar domingo é uma outra. O que eu vou pregar domingo é outro leque disso aqui, tá? Mas tem relação. Vai ser uma correlação disso aqui para domingo, tá bom? Tudo certo? Querem perguntar alguma coisa? Aí na semana que vem eu falo do verso 28, tá? A gente comenta o verso 28 aí. Certo? Porque aí, para eu comentar com vocês aqui, eu já vou ter que falar sobre o reino de Deus, aí já vai. Mas se fosse falar nesse versículo, seria como o irmão fez, até o verso 27. Perfeitinho. Tá bom assim? Tá bom, irmãos? Certo, Pedro? Falamos tanto, e ficamos onde? Nesse texto aí. Esse texto, assim, o irmão falou que é mais sugestivo, né? Ele é texto, assim, que vai vendo muita coisa, aí eu cuidava de delimitar, como o falou. Exatamente. Já tem texto que ele é mais fechado, mais difícil encontrar, e você pode se perder falando de coisas que não tem nada a ver com o texto. Esse já não, isso já é por vir muita ideia, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, mas por outro lado, ele é um texto mais fácil de trabalhar, né? Porque você já tem a divisão. Se você falar no verso 24, a gente já tem uma divisão textual que a gente chama, na classificação endoglética, a gente fala que é um texto, é um sermão textual de forma natural, né? Qual que é as três divisões? Você precisa dizer mesmo, segunda, tome a sua cruz, terceiro, siga-me. Dá os 3 pontezinhos aí para você se deleitar nele, debruçar nele, ó, 1 semana, 2 semanas, só referência para lá. Na hora do estudo, você abuse dos paralelismos, abuse das referências, abuse de tudo. Faça todas as anotações que você quiser, para depois você delimitar o seu tema, e eu vou falar disso. Mas o que você aprendeu estudando o texto vai servir para outras pregações suas, tá bom? Tá bom, irmãos? Vamos deixar outro texto? Vamos deixar outro texto? Me ajude aí. Esse texto aqui foi uma sugestão. Foi do Leandro, não foi? Isso mesmo. Não. Foi um dos irmãos que estava na sala que sugeriu isso aqui. Vamos falar desse seguinte aí. Acho que foi o André, então. Tá bom, irmãos? Quer deixar uma sugestão aí para a gente trabalhar? Eu tinha outras coisas registradas aqui, viu? É igual eu falei para vocês. Ó, registro aqui, tá? Tudo isso aqui. Muito mais coisa, muito mais referência. Aprendi bastante desse texto aqui, estudando com vocês. Tá bom? Vai, sugira um texto aí pra gente trabalhar. Mulher cananeia? Hã? Mulher cananeia? Não entendi. Mulher cananeia, você não feliz? Mulher cananeia? É. Aonde que tá? 15, 21. Não, eu tô aí para pegar as ideias de vocês. Eu acho.
Domingo tá tudo bem. 15 e 21. Pode ser, irmãos? Juan? Tentando pensar qual que é o assunto É? atrás do texto principal. No 15 e 21? Seria fé? Mas já? Oh, meu Deus do céu. Não, deixa só sexta-feira. Isso tem a semana inteira pra você ver isso. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos por ter a paciência de mim. Tá? E semana que vem vamos estar juntos aí de novo. Quem não quer falar aqui, mesmo que você não queira falar, viu? Estude o texto, tá bom? Estude o texto, monte, porque senão não adianta participar da aula e você não exercitar. Depois, quando tiver oportunidade no púlpito da igreja, aí e com a gente aqui que tem mais liberdade da gente falar, acertar e errar, aí vai chegar na hora do púlpito aqui, vai gaguejar, tá? Então treine, estude, se esforce para que não seja vão esse tempo que você está aqui. Bom, Deus abençoe vocês. Então, até domingo, né? Domingo à noite, querendo Deus, estaremos aqui. E eu vou trazer para vocês essa mensagem. Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser estudar, estudar esse texto. Meu Deus do céu, cadê o texto? Me ajude a encontrar aí aquele texto quando ele chega na aldeia de Samaria, e aí ele manda os discípulos à frente para poder arrumar pousada. E então eles não quiseram, porque eles tinham um aspecto de quem ia para Jerusalém. Os discípulos já queriam mandar descer fogo. Por que é que a gente peça que desça fogo? O texto. Eu deixei marcado, hein? Por isso que eu falo para vocês. Tudo marcadinho na minha Bíblia já. Achei, tá na minha cara aqui, eu tô me perdendo. É Lucas capítulo 9, verso 51, tá? 51 até 56. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Aí o verso 53, não receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Então eu vou abordar esse ponto aí. Primeiro, o propósito de ir para Jerusalém. Segundo, aí o aspecto de quem vai para Jerusalém. Então quem tem firme propósito de ir para Jerusalém tem uma aparência característica. Eu vou falar sobre isso. Tá bom? E depois a gente vai tratar do que aconteceu no caminho até Jerusalém.
Deus abençoe. Se coloque de pé. Vamos agradecer ao Senhor.